Deus vai responder hoje. Oração das causas impossíveis. Irmãos, antes de tudo, já escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus vai responder hoje. Esse simples gesto é uma declaração de fé, e a fé é o canal por onde o milagre flui. Aproveita e já compartilha esta oração com alguém que também precisa de uma resposta urgente de Deus. Agora, ouça com atenção. Há dias em que a alma está cansada. Você tenta orar, mas parece que a resposta nunca vem. Tenta manter a fé, mas tudo ao redor desanima. É como se o céu estivesse fechado, como se o tempo estivesse travado, como se Deus estivesse em silêncio. Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual que o inimigo quer que você esqueça. Existem respostas que só vêm no tempo certo. E esse tempo pode ser hoje. Você não caiu neste vídeo por acaso. Você está ouvindo esta oração porque existe algo no mundo espiritual se movendo a seu favor. E mesmo que você ainda não veja, Deus já começou a agir. A Bíblia está cheia de histórias de causas impossíveis. Seja o mar que se abre, o cego que volta a enxergar, o morto que ressuscita, ou o filho pródigo que volta para casa. Deus nunca se intimidou diante do impossível. Ele é o Deus que opera onde a medicina desiste, onde a justiça falha, onde a lógica humana não alcança. E talvez hoje seja o dia em que a sua causa impossível encontre a resposta do céu. Por isso, não saia deste vídeo antes da oração final. Eu vou orar com você, com autoridade e fé, para que Deus libere resposta, cura, provisão e direção ainda hoje. Enquanto isso, abra o coração. Cada palavra desta mensagem foi preparada para fortalecer sua fé, para ativar a esperança adormecida e para lembrar você de que a última palavra é sempre de Deus. E ela pode ser liberada agora. Há momentos na vida em que tudo simplesmente para. Portas que estavam prestes a se abrir se fecham. Pessoas que diziam estar com você somem. Caminhos que pareciam certos se tornam confusos. E você começa a se perguntar: onde foi que eu errei? Mas e se eu te dissesse que não é erro, é estratégia divina? Que esse aparente bloqueio não é castigo, mas sim preparação? Na Bíblia, encontramos José, um jovem com um chamado grandioso, mas que antes de chegar lá, foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por homens, mas nunca por Deus. Cada travamento em sua vida era, na verdade, uma engrenagem secreta do céu, o posicionando no lugar certo, na hora certa. Talvez hoje você esteja no seu momento prisão e nada faça sentido. Mas Deus manda te dizer: não temas. O que está travado na terra já está sendo destravado no céu. Não é o fim. É a pausa antes do avanço. Não é castigo. É lapidação. Não é abandono. É alinhamento. O que parece atraso é só Deus te impedindo de entrar por portas erradas. O silêncio dele não é ausência. É presença que age em silêncio. A causa impossível não é o fim da sua fé. É o início de um novo testemunho. A sua mente tenta entender, calcular, prever. Mas a fé não é construída com base na lógica. Ela nasce exatamente onde a lógica termina. E esse é o território onde Deus opera com maior liberdade. Quantas vezes você orou e no fundo duvidou? Você pediu, mas já imaginava como seria difícil acontecer. Você clamou, mas seu coração pensava: é impossível demais. E é exatamente aí que Deus age. Porque Ele não precisa de explicação, Ele precisa de rendição. Ele não é limitado por diagnósticos, relatórios, prazos ou estatísticas. Ele é o Deus que faz água sair da rocha, que faz um exército cair com o som de trombetas, que multiplica pães com apenas 5 pedaços. Ele é o mesmo. Hoje, aqui, agora. O que está travando sua fé não é a situação, é o medo de se decepcionar de novo. Mas Deus está te chamando para crer como uma criança, sem filtros, sem barreiras, sem planos B. Porque quem crê de verdade não tenta entender. Obedece. Não tenta prever. Descansa. Não exige provas. Apenas confia. Você não precisa entender o plano. Precisa confiar no caráter de quem escreveu esse plano.
Você já parou para pensar por que certas coisas ainda não aconteceram? Por que aquela resposta ainda não veio? Por que aquele sonho, mesmo tão justo, ainda parece distante? A verdade, irmãos, é que Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E aquilo que você chama de atraso pode ser exatamente o tempo necessário para que você esteja pronto para o que está por vir. Porque não adianta receber a bênção se o coração ainda não está firme. Não adianta conquistar a promessa se o ego vai tomar o lugar da gratidão. Não adianta sentar na mesa se ainda não aprendeu a servir. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não assumiu o trono no dia seguinte. Passou por desertos, humilhações, perseguições. Mas tudo fazia parte de um treinamento invisível. E quando chegou o tempo de Deus, ninguém pôde impedir. Você pode não estar vendo, mas cada lágrima sua está regando um terreno. Cada oração está construindo um caminho. Cada silêncio de Deus está ensinando a confiar sem depender de explicações. Quando for o tempo, Deus não vai pedir permissão a ninguém. A resposta vai chegar como um romper de madrugada, repentino, inesperado, poderoso. Porque o que Deus prepara em segredo, Ele revela em glória. O tempo passa. As pessoas seguem suas vidas. A dor parece mais real do que a esperança. E no meio disso tudo, uma pergunta silenciosa começa a ecoar no fundo da alma. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas ouça com atenção, irmão. Deus não sofre de esquecimento. Ele não abandona suas promessas no meio do caminho. Ele não inicia processos que não pretende concluir. Ele não planta sementes que não pretende colher. A promessa de Deus pode até parecer adormecida, mas ela está viva. Ela está sendo regada pela sua perseverança. E quanto mais o tempo passa, mais madura ela se torna. Ana chorou por anos no templo antes de ver Samuel nascer. Abraão esperou décadas para ver Isaque chegar. E mesmo sem ver o cumprimento imediato, continuaram crendo. A fé que agrada a Deus não é aquela que só crê quando vê sinais. É aquela que continua crendo mesmo quando o cenário diz o contrário. Então hoje Deus te faz lembrar: eu não esqueci o que te prometi, e também não esqueci de você. Cada detalhe da promessa ainda está de pé, e se você continua firme, mesmo sem entender tudo, é porque o Espírito Santo ainda está sustentando sua alma. E se ele está sustentando, é porque a resposta está a caminho. Às vezes, a oração não muda o mundo ao nosso redor. Ela muda o mundo dentro da gente. E isso, muitas vezes, é o maior milagre que poderia acontecer. Você já orou esperando uma resposta imediata? Já clamou esperando que Deus mexesse em tudo ao redor, nas pessoas, nas situações, nas portas, e no final, tudo ficou igual? Mas olhe para dentro agora. Você ainda está de pé. Sua fé, mesmo enfraquecida, ainda vive. Você ainda chama o nome de Deus, ainda acredita, mesmo sem entender. Esse é o maior sinal de que Deus já começou a agir, não fora, mas dentro. Porque a maior transformação começa no lugar secreto, no coração que se rende, na alma que aprende a confiar no invisível, na mente que começa a descansar em vez de controlar. Quando você ora e tudo parece igual, é porque Deus está moldando você para viver o novo sem se perder. Ele não quer apenas mudar sua vida. Ele quer transformar você para viver a vida que ele sonhou. E quando a mudança interior for completa, as portas vão se abrir naturalmente, os caminhos vão se alinhar. E você vai perceber que a resposta de Deus sempre esteve a caminho, começando pelo seu coração. Quantas vezes você orou com sinceridade e tudo o que recebeu de volta foi silêncio, nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança visível. E nesse silêncio nasce a dúvida: será que Deus me ouviu? Mas, irmãos, aprendam algo hoje. O céu nunca fica em silêncio por descuido. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em algo que os seus olhos ainda não podem ver. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o manto que cobre suas estratégias mais poderosas. Ele trabalha como um oleiro que molda em segredo,
como um arquiteto que projeta em silêncio, como um pai que prepara a mesa sem precisar anunciar a hora. Lázaro estava morto há 4 dias. Parecia que Jesus tinha chegado tarde demais. Mas quando ele se levantou e gritou, "Lázaro, vem para fora!", todo o processo fez sentido. O que parecia abandono era, na verdade, o palco para um milagre maior. Por isso, não confunda o silêncio com a ausência. Não confunda a demora com rejeição. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a cortina fechada antes do espetáculo da promessa se revelar. Continue orando. Continue crendo, porque mesmo sem barulho, Deus está agindo. Você chegou a um ponto em que ninguém mais pode ajudar. Amigos não têm solução. A medicina já fez o que podia. O dinheiro não resolve. E o tempo parece jogar contra. É aí que Deus entra, porque Ele é especialista no impossível. Ele não atua onde há garantias humanas. Ele não compartilha a glória com ninguém. Quando tudo falha, Ele se revela. Pense no Mar Vermelho. Pense na fornalha de fogo ardente. Pense em Daniel na cova dos leões. O que todas essas histórias têm em comum? O impossível. E um Deus que apareceu para provar que quando ninguém mais pode, Ele ainda pode. Você que ora por uma causa impossível, escute. O que para você é o fim da linha, para Deus é o ponto de partida. O que você vê como derrota, Ele chama de cenário para milagre. O que você teme, Ele transforma em testemunho. Mas o segredo está na entrega. É preciso parar de lutar com as mãos e começar a lutar com os joelhos. É preciso dizer, Senhor, eu não posso, mas eu creio que Tu podes. E quando essa fé simples encontra o coração de Deus, o impossível se curva, as portas se abrem e o sobrenatural acontece. A gente ora e espera. Espera com fé no começo. Mas com o tempo, a esperança parece se desgastar. O coração começa a perguntar, será que vai mesmo acontecer? Mas o que muitos não percebem é que enquanto esperam pela resposta, estão sendo preparados por Deus para recebê-la. A espera nunca é um tempo vazio. Ela é uma escola. É no tempo da espera que aprendemos a confiar, mesmo sem entender. A depender, mesmo sem enxergar. A amadurecer, mesmo sem conquistar. José esperou anos na prisão, antes de ser exaltado no palácio. Davi foi ungido rei, mas voltou para o pasto e esperou anos até assumir o trono. Paulo passou longos períodos no anonimato antes de cumprir sua missão. Todos eles tinham promessas, mas todos passaram pela escola da espera, porque Deus não entrega promessas imaturas a corações imaturos. Ele forma antes de entregar, Ele trata antes de revelar, Ele alinha o caráter antes de liberar a bênção. Irmão, o que você chama de demora, Deus chama de preparação. O tempo que você acha que está perdendo, Deus está usando para te alinhar com o céu. E quando a preparação estiver completa, a resposta virá. Não como um favor, mas como o cumprimento da vontade perfeita de Deus. Há lutas que você enfrenta com ação, outras com palavras. Mas há guerras que só se vencem em oração. E não é qualquer oração, é aquela feita de joelhos, com o coração rasgado diante de Deus. Não é eloquente, não é ensaiada, não tem frases bonitas. Ela apenas diz, Senhor, eu não tenho mais forças, mas ainda confio em Ti. O mundo ensina a lutar com estratégia, mas o reino de Deus nos ensina a vencer com rendição. E é de joelhos que o céu se move. Ezequias virou o rosto para a parede e orou, e Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Ana chorou e derramou a alma, e Deus abriu seu ventre estéril. Jesus, no Getsêmani, ajoelhou e suou sangue, e foi fortalecido para enfrentar a cruz. O que isso nos ensina? Que as maiores batalhas da vida se vencem no lugar secreto, no silêncio do quarto. Na madrugada em que todos dormem, mas você ainda está de joelhos. No momento em que a dor grita, mas a fé sussurra. Continua orando. Irmãos, não subestimem o poder de uma oração feita com sinceridade, porque o céu nunca despreza um joelho dobrado com fé. Deus ouve, Deus se levanta,
e Deus responde. Você olha ao redor e vê tudo em ruínas, sonhos despedaçados, relações quebradas. O futuro que você imaginou parece ter sido soterrado pelas circunstâncias. Mas talvez, só talvez, era exatamente isso que precisava acontecer. Porque tem construção que precisa cair para que Deus levante uma obra nova, firme, alinhada e no tempo certo. Tem projeto que desmorona porque Deus nunca mandou você construir daquele jeito. Quantas vezes insistimos em manter de pé o que já está condenado a cair? Nos apegamos a planos que não foram aprovados no céu. Perdemos energia tentando sustentar paredes rachadas com palavras de fé, quando, na verdade, Deus está dizendo: deixa cair, eu vou reconstruir, do meu jeito, para a minha glória. Neemias viu os muros de Jerusalém em cinzas, e aquilo doeu. Mas aquela dor virou missão. E com as próprias mãos, sob oposição e ameaça, Deus o usou para reerguer tudo, ainda melhor do que antes. Se está desmoronando, não é o fim, é o início do processo. Deixe Deus limpar os escombros. Deixe Ele lançar os fundamentos certos, porque quando Ele reconstrói, nenhuma tempestade pode derrubar. Muitas vezes, nossa maior frustração não vem da falta de resposta, mas de esperarmos que ela venha do lugar errado. Você ora, e na sua mente já desenha como Deus deve agir. Você imagina quem Ele vai usar. Você calcula quando e de que forma Ele vai fazer. Mas o céu não trabalha com os nossos esquemas. Deus não é previsível. Ele é surpreendente. Você pode estar esperando pela porta da frente, mas Ele vem pela janela. Você acha que virá por alguém influente, mas Ele usa o improvável. Você espera uma grande voz, mas Ele responde no sussurro. Foi assim com Elias. Depois da tempestade, do vento forte e do terremoto, Deus falou com ele num sopro suave. Foi assim com o cego à beira do caminho. Esperava esmolas. Recebeu milagre. Foi assim com a viúva de Sarepta. Esperava morrer. Recebeu providência. Por isso, irmãos, não limite Deus à sua expectativa. Não coloque fronteiras na resposta que vem do céu. Ele pode usar um estranho. Pode usar uma porta que você desprezou. Pode fazer surgir uma oportunidade no meio do caos. O importante não é como Ele vai fazer, é saber que Ele vai fazer. Você já percebeu que há milagres que só acontecem depois de uma fé que não desiste? Tem gente que ora uma vez e, se não vê resposta, desiste. Mas há outros que continuam mesmo sem ver, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando o silêncio de Deus machuca. É essa fé persistente que o céu honra. A mulher do fluxo de sangue atravessou a multidão porque acreditava que bastava tocar. O cego Bartimeu gritou mais alto quando tentaram calá-lo. A mulher cananeia foi chamada de cachorro, mas não desistiu do milagre da sua filha. Todos eles tinham algo em comum, uma fé que insistia. Não era a força da oração que os movia, era a convicção de que Deus podia fazer. E é isso que Deus procura, não fé perfeita, mas fé persistente. Uma fé que diz: Senhor, eu ainda estou aqui. Mesmo com dor, eu ainda creio. Mesmo cansado, eu não desisto. Essa fé atravessa o céu. Essa fé move o coração de Deus. E quando o céu vê esse tipo de fé, ele se levanta para agir. Irmãos, se ainda não aconteceu, não é o fim. Continue, insista, clame. Porque quando a fé insiste, o céu se move. Há momentos em que você ora, e tudo o que ouve é o silêncio. Nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma porta abrindo. E o coração começa a pensar: será que Deus me esqueceu? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é presença discreta, é resposta invisível. É prova de que Ele está trabalhando de um jeito que você ainda não pode ver. Imagine um professor durante a prova. Ele fica em silêncio. Mas isso não significa que ele foi embora. Ele está ali, apenas esperando que você aplique o que já aprendeu. Com Deus é assim. Tem fase da vida que Ele não fala, porque Ele já plantou em você a palavra que precisa. Foi o que Jesus viveu na cruz. Clamou: Deus meu,
por que me desamparaste? E o céu permaneceu em silêncio. Mas naquele silêncio, a salvação estava sendo construída. A maior resposta da história estava nascendo no tempo em que Deus parecia calado. Irmãos, não se deixe enganar pelo silêncio. Deus está ouvindo, Deus está operando, e quando tudo estiver pronto, Ele vai responder, com poder e glória. Você já parou para pensar que aquilo que hoje parece impossível, daqui a pouco será a história que você contará com lágrimas nos olhos e gratidão no coração? Porque Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. A porta fechada de agora será o milagre escancarado de amanhã. A enfermidade incurável será a cura que envergonha a medicina. A dívida impagável será a provisão sobrenatural. A situação sem saída será o livramento que todos vão reconhecer. Foi Deus. Lembre-se de Abraão. Recebeu a promessa de um filho na velhice. Tudo dizia impossível. Mas Deus não depende das condições humanas para agir. Lembre-se de Lázaro. 4 dias morto. Já cheirava mal. Mas Jesus chegou e disse, Lázaro, vem para fora. Não importa o tempo, a lógica ou o tamanho do desafio. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o que hoje te faz chorar, em breve será o motivo do seu louvor. Irmãos, segurem firme. A história ainda está sendo escrita. E o final será de glória. O céu não precisa de barulho para operar. Não precisa de sinais visíveis para estar em movimento. Deus trabalha no silêncio, no oculto, no invisível. E muitas vezes, quando você pensa que nada está acontecendo, é exatamente aí que Ele já está agindo. Foi assim com Esther. Enquanto o povo orava e jejuava, Deus já estava abrindo portas no coração do rei. Foi assim com José. Enquanto ele sofria na prisão, Deus já estava movendo Faraó em direção ao sonho que o exaltaria. Foi assim com você inúmeras vezes, e talvez você nem percebeu. Irmãos, a fé não anda por vista. Ela anda por convicção, por confiança no Deus que cumpre o que promete. Você pode não ver os detalhes, mas o céu já começou a mover as peças. A causa que parecia travada já começou a ser destravada. O impossível já entrou na agenda divina. A resposta já começou. Talvez ainda não chegou até você, mas já saiu das mãos de Deus. E no tempo certo, nem antes nem depois, você verá com os próprios olhos o milagre chegar. Oração final. Senhor, eu creio que o impossível vai acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com o coração rendido, com a alma aberta e com os joelhos dobrados diante da Tua soberania. Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que não conhece limites, que não se intimida com diagnósticos, que não depende de circunstâncias ou estatísticas humanas. Por isso, Pai, eu me achego a Ti com fé, mesmo que pequena, mesmo que cansada, mas uma fé viva, que insiste em acreditar que o Teu agir ainda hoje vai se manifestar. Senhor, olha para essa causa que parece impossível aos olhos humanos. Olha para esse pedido que carrego há tanto tempo. Quantas vezes chorei por isso? Quantas noites sem dormir? Quantos momentos de dúvida, de medo, de silêncio? Mas hoje eu escolho crer. Hoje eu decido confiar. Hoje eu declaro: Tu ainda és o Deus que responde orações. Entra agora, Senhor, nesta situação que parece sem saída. Move os céus a meu favor. Libera os recursos, toca nos corações certos, muda decretos, abre portas que ninguém pode fechar. Aquilo que nenhum homem pode fazer, faz Tu com a Tua mão poderosa. Se for na saúde, traz a cura. Se for na família, traz reconciliação. Se for nas finanças, envia a provisão. Se for no emocional, restaura a alma. Se for no espiritual, reacende o fogo da fé. Senhor, não permita que essa dor se torne maior do que a minha esperança. Não deixe que o cansaço roube minha fé. Não permita que o tempo apague a certeza de que o Senhor já começou a responder. Eu oro não apenas por mim, mas por todos que oram comigo agora. Por esse irmão que está à beira da desistência. Por essa irmã que já não tem forças nem para chorar. Visita cada um, Senhor. Toca com Tua paz. Levanta com Teu Espírito.
fortalece com teu amor. Eu declaro em nome de Jesus que o impossível será vencido, que o testemunho vai nascer desta dor, que a resposta será maior do que a espera e que ainda hoje, Senhor, Tu mostrarás o Teu poder. Eu te louvo pela resposta que já começou. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que tudo ainda pareça igual, eu sei que o céu está em movimento. Obrigado, Senhor, porque a minha causa está nas Tuas mãos e eu descanso em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.